Imagine por um instante que você está navegando em um mar agitado. Ondas inesperadas surgem, e os ventos parecem desafiá-lo a cada momento. Para alguns, essa incerteza é paralisante. Para outros, é uma oportunidade de se tornar mais forte. E é justamente aqui que encontramos o poder da resiliência, um dos pilares mais fundamentais para viver uma vida tranquila. Os estoicos acreditavam que a resiliência não é apenas uma qualidade, mas um hábito, algo que podemos cultivar diariamente. Para eles, a resiliência nasce da capacidade de preparar a mente para os desafios inevitáveis que a vida nos apresenta. A técnica do premeditativo malorum, a prática de antecipar as dificuldades, não é um exercício de pessimismo, mas um treino de força mental. Pense nisso como uma preparação mental para as surpresas da vida, que nem sempre são agradáveis. Você já se pegou pensando em um cenário desafiador, como uma entrevista de emprego difícil, e imaginou como reagiria? Esse tipo de antecipação é o que os estoicos defendem. Ao imaginar e aceitar os desafios antes que eles aconteçam, nós nos armamos para enfrentar a vida sem medo, mas com coragem. Em nossa rotina moderna, a resiliência também se manifesta quando enfrentamos nossos medos mais comuns, como falar em público, iniciar um novo projeto ou enfrentar uma mudança inesperada. Ao prever possíveis obstáculos, aprendemos a olhar para cada desafio como uma chance de crescer, em vez de uma razão para recuar. Imagine como seria se, ao invés de evitar o desconforto, você o encarasse de frente, já preparado para cada consequência. Esse é o verdadeiro poder da resiliência. Transformar o imprevisível em algo que podemos acolher com coragem e sabedoria. Há um poder profundo no silêncio, uma força que talvez não percebamos em nossa rotina acelerada. Vivemos num mundo em que o barulho se tornou norma, não apenas sons externos, mas também aquele ruído constante de pensamentos, preocupações e expectativas. Para os estoicos, o silêncio não é uma ausência de som, mas uma presença. É a presença da mente consigo mesma. É o espaço que criamos para que as reflexões possam florescer e nos guiar para decisões mais ponderadas, acima de tudo, mais sábias. Essa é uma das razões pelas quais práticas de reflexão diária são tão poderosas. Imagine tirar alguns minutos ao final do dia para refletir sobre tudo o que aconteceu, como reagimos, o que poderíamos ter feito melhor, quais atitudes nos fizeram orgulhosos. Um diário não precisa ser um registro perfeito das nossas ações, mas sim um refúgio, um espaço onde podemos compreender e aprender conosco mesmos. Em meio a tanta informação, o silêncio e a reflexão se tornam não só luxos, mas necessidades para manter a sanidade. E como isso impacta nossa saúde mental? O ato de desconectar, de buscar momentos de quietude, é um antídoto contra a ansiedade e o estresse. Muitas vezes, as respostas que buscamos já estão dentro de nós, mas não conseguimos ouvi-las em meio ao caos. O silêncio é o que permite que a mente se reorganize, que o caos se transforme em ordem. Talvez a prática mais simples e transformadora seja dedicar um momento do dia para ouvir a si mesmo, sem pressa, sem julgamentos. É ali, nesse espaço, que encontramos clareza e paz. Aceitar a vida como ela é, inteira, sem resistir às partes desconfortáveis, é uma das ideias mais desafiadoras e libertadoras do estoicismo. Amor fati, ou amor ao destino, nos convida a ir além da simples aceitação e a realmente abraçar tudo o que nos acontece, inclusive os momentos de dor e frustração. Isso não significa resignação ou passividade. Pelo contrário, trata-se de uma aceitação ativa, onde escolhemos ver em cada evento um aprendizado, uma oportunidade de crescimento. Imagine perder um emprego ou enfrentar uma grande decepção pessoal. Em situações como essas, é natural sentir tristeza, raiva ou até mesmo desesperança. Mas o que os estoicos sugerem é que, ao aceitar plenamente essa realidade, nós podemos descobrir um novo caminho. Talvez aquela perda no trabalho seja a chance de reavaliar nossos objetivos, de buscar algo que realmente nos apaixona. Talvez aquela decepção pessoal nos ensine a importância do autocuidado e a redescobrir nosso valor. Aceitar não é se conformar,
É reconhecer que cada experiência, por mais dolorosa, carrega um potencial para nos transformar. Se olharmos ao nosso redor, perceberemos como a resistência ao que não podemos mudar apenas prolonga o sofrimento. A aceitação nos dá o poder de transformar a dor em um trampolim. Pense nisso como um jardim. Não podemos escolher se chove ou se faz sol, mas podemos escolher plantar, cuidar e cultivar independente das condições. Amor fatia é viver de tal maneira que, ao olhar para o passado, possamos sentir orgulho de ter abraçado cada parte da jornada, mesmo aquelas que mais nos desafiaram. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira felicidade não é algo que encontramos fora de nós, em riquezas ou reconhecimento social, mas dentro de nós, através da prática da virtude. Virtude, para eles, não é um conceito abstrato, mas um conjunto de ações e atitudes concretas. São 4 as virtudes essenciais: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Elas não apenas definem uma vida boa, mas também nos ajudam a construir um caráter sólido, capaz de lidar com qualquer circunstância. A sabedoria nos ajuda a discernir o que é certo do que é conveniente. Ela se manifesta em nosso trabalho quando buscamos ser honestos e fazer aquilo que é moralmente correto, mesmo quando ninguém está olhando. Coragem, por sua vez, é a força necessária para enfrentar desafios, para falar a verdade em situações difíceis, ou para mudar de direção quando percebemos que erramos. Muitas vezes, é a coragem que nos tira da zona de conforto e nos coloca em movimento rumo ao nosso melhor eu. A justiça nos lembra que não vivemos sozinhos. Nossos atos afetam o coletivo, e por isso, ser justo é uma virtude indispensável. No trabalho, significa tratar os outros com respeito. Nos relacionamentos, significa ser empático e honesto. Já a temperança, a última das 4 virtudes, é a capacidade de manter o equilíbrio, de não se deixar levar por excessos, seja no consumo de bens materiais, nas emoções ou em comportamentos que nos afastam do nosso propósito. Temperança é encontrar a medida certa, é ter domínio sobre os desejos que não nos trazem verdadeiro valor. Viver com virtude é viver em paz consigo mesmo. Ao cultivarmos essas qualidades, descobrimos que a felicidade duradoura não depende do que conquistamos externamente, mas da qualidade do nosso caráter e da maneira como escolhemos agir. Ao longo do dia, em cada pequena decisão, temos a oportunidade de praticar uma dessas virtudes. E são esses pequenos momentos que constroem uma vida verdadeiramente feliz. Em uma sociedade que frequentemente nos ensina a medir o nosso valor pelo que possuímos, o desapego das coisas materiais é uma das lições mais desafiadoras dos estoicos. Eles acreditavam que a paz interior não pode ser comprada. Ela vem de uma vida simples, desprovida do desejo excessivo por bens e status. Isso não significa rejeitar conforto ou viver em escassez, mas sim entender que as coisas materiais são transitórias e que nossa felicidade não deve depender delas. Esse princípio ressoa fortemente com o minimalismo moderno. Ao escolhermos uma vida mais simples, eliminando os excessos, encontramos mais espaço, não apenas em nossas casas, mas em nossas mentes. Pense em quantas vezes somos distraídos ou nos sentimos ansiosos pelo desejo de ter mais. O carro mais novo, a casa maior, a roupa da moda. E, no entanto, o prazer que essas coisas nos proporcionam é breve, logo substituído por um novo desejo. Os estoicos sugerem que, ao focarmos no que realmente precisamos e valorizarmos mais as experiências do que as posses, nos libertamos dessa constante busca por mais. Simplicidade voluntária não significa abrir mão de tudo, mas sim ser intencional. Podemos começar com pequenas escolhas, questionar se realmente precisamos de algo antes de comprá-lo, desapegar do que não usamos mais, ou até repensar como gastamos nosso tempo e energia. Quando deixamos de lado essa mentalidade de consumo desenfreado, começamos a nos conectar com o que realmente importa: nossos relacionamentos, nosso crescimento pessoal, nossas paixões. Na prática, o desapego material nos liberta. Ele nos dá a clareza de que não somos definidos pelo que possuímos, mas pelo que fazemos, como nos comportamos e como tratamos os outros.
Menos coisas nos dão mais espaço para cultivar uma vida cheia de significado e propósito. E isso, para os estoicos, é a chave para a verdadeira paz interior. Existe uma linha muito clara que separa aquilo que podemos controlar do que está além do nosso alcance. Essa linha é fundamental para entender a filosofia estoica e aplicar suas lições na vida moderna. Essa ideia é chamada de dicotomia do controle. E compreender essa distinção pode ser uma verdadeira libertação. Há tantas coisas que tentamos controlar diariamente: o que os outros pensam de nós, as circunstâncias que nos cercam, o clima, o comportamento de alguém no trabalho ou na família. Mas, se pensarmos bem, perceberemos que a única coisa que realmente está ao nosso alcance é a maneira como reagimos a essas situações. Isso significa que, ao invés de desperdiçarmos energia tentando mudar aquilo que está fora do nosso controle, podemos redirecionar nosso foco para nossas próprias atitudes, decisões e pensamentos. Imagine um exemplo simples: o trânsito. Não importa o quanto nos irritemos, nós não podemos fazer com que os carros se movam mais rápido, mas podemos escolher como responder a isso. Podemos transformar aquele momento em uma oportunidade de praticar paciência, de ouvir uma música que gostamos, de respirar fundo. O que está fora de nosso controle, deixamos de lado. O que podemos controlar, melhoramos. E isso muda tudo. Essa atitude não apenas reduz a ansiedade, mas também nos dá uma sensação de poder real. Quando aceitamos que não podemos controlar certas coisas, nós nos libertamos do peso da frustração. E ao focarmos no que podemos mudar, nossas ações, nossas escolhas, nossos sentimentos, percebemos que temos um poder imenso sobre nossa própria vida. A dicotomia do controle nos ensina a colocar nossa energia no que faz diferença, a viver com mais leveza e a nos tornarmos mais resilientes diante das incertezas. Os estoicos consideravam a virtude da justiça não apenas como um princípio moral, mas como um guia essencial para viver em harmonia com os outros e com a sociedade. Servir aos outros é, portanto, não apenas uma questão de altruísmo, mas um meio de encontrar crescimento pessoal. Quando contribuímos para o bem-estar dos que estão ao nosso redor, também estamos nos tornando pessoas melhores, cultivando uma existência mais significativa. Pequenos atos de gentileza podem ser uma maneira poderosa de aplicar essa virtude no dia a dia. Um simples sorriso, uma palavra de incentivo a um colega, ajudar alguém que está tendo um dia difícil. Esses gestos, embora possam parecer insignificantes, criam um impacto real na vida de quem está ao nosso redor. Quando fazemos o bem, algo em nós se transforma. A nossa visão sobre o mundo e sobre nós mesmos muda. Servir ao outro nos lembra que não estamos sozinhos, que somos parte de algo maior e que, ao estendermos a mão, também recebemos. E a beleza do serviço está exatamente nisso. Ele nos permite crescer internamente enquanto melhoramos o mundo à nossa volta. Pense nas vezes em que você ajudou alguém sem esperar nada em troca. Há uma sensação de preenchimento, um tipo de felicidade que não encontramos em conquistas materiais. Os estoicos acreditavam que, ao servir os outros, estamos cumprindo o nosso dever como seres humanos. E é aí que encontramos um sentido profundo na vida. Ao ajudarmos os outros a superar seus próprios desafios, descobrimos que nossas próprias dificuldades também se tornam menores e mais administráveis. Todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos críticas. Seja em casa, no trabalho ou entre amigos, as opiniões dos outros têm um impacto significativo sobre como nos vemos. Mas, na visão estoica, a crítica alheia não define o nosso valor. O verdadeiro julgamento sobre nós mesmos vem de nossa própria consciência, da nossa convicção de que estamos agindo de acordo com nossos princípios. Os estoicos nos convidam a observar as críticas de uma maneira diferente, como uma oportunidade de crescimento. Quando alguém aponta algo em nós, podemos escolher nos fechar e reagir defensivamente, ou podemos aproveitar a chance para refletir. A crítica tem o poder de ser um espelho, mesmo quando não é justa. Pode nos ajudar a identificar aspectos de nosso comportamento que, talvez, necessitem de mudança.
mas também nos ensina sobre quem somos, reforçando aquilo que acreditamos ser importante. Uma técnica prática para lidar com críticas de maneira saudável é, primeiramente, identificar a intenção da pessoa que critica. Se a intenção é construtiva, podemos absorver a mensagem e avaliar como ela pode nos ajudar a melhorar. Se a crítica vier de um lugar de má fé ou inveja, devemos deixá-la passar, sem deixar que nos abale. Sempre vale lembrar que o que os outros pensam de nós está muito mais relacionado com as percepções e experiências deles do que com nossa real essência. Quando não nos deixamos definir pelas opiniões dos outros, ganhamos uma liberdade imensa. A verdadeira liberdade está em ser capaz de olhar para dentro e encontrar nossa própria validação, em viver de acordo com nossos valores e não nos deixar controlar pelo julgamento alheio. Assim, ao invés de nos deixarmos abater pelas palavras de outros, podemos usá-las, quando forem úteis, como degraus para nos tornarmos uma versão melhor de nós mesmos. Os estoicos tinham plena consciência da impermanência da vida, e esse reconhecimento é sintetizado no conceito de memento mori, uma lembrança constante de que somos mortais. Para muitos, pensar sobre a morte pode parecer sombrio ou assustador, mas, na verdade, refletir sobre nossa finitude traz uma compreensão profunda do valor de cada momento que vivemos. Lembrar que nossos dias são limitados nos desperta para a urgência de viver com propósito, de fazer o que importa enquanto podemos. Quando percebemos que tudo é transitório, desde os nossos problemas até os nossos triunfos, nossa perspectiva muda. Muitas das preocupações que nos tiram o sono se tornam menos importantes quando vistas sob a luz da impermanência. O que hoje parece ser uma grande frustração ou uma decepção irreparável pode ser reinterpretado como algo pequeno, passageiro. A consciência da morte não é para nos levar ao medo, mas sim para nos libertar da ilusão de que temos tempo ilimitado. Ao aceitar que o fim faz parte do ciclo natural da vida, nos tornamos mais gratos e presentes para o agora. Uma maneira prática de aplicar essa filosofia é cultivar o hábito da gratidão. Todos os dias, podemos tirar um momento para nos lembrarmos das coisas boas que ainda temos, nossos relacionamentos, nossas pequenas conquistas, as oportunidades que estão ao nosso alcance. Valorizar o presente é um ato de coragem, e o memento mori nos inspira a não deixar para depois o que podemos fazer agora, seja dizer a alguém que amamos, seja perseguir aquele sonho que sempre adiamos. Quanto mais conscientes estamos de que tudo é efêmero, mais encontramos força para viver com intensidade, amar profundamente e fazer o bem, enquanto ainda podemos. A coragem é uma virtude muitas vezes associada a grandes feitos, batalhas épicas, decisões grandiosas ou momentos de extrema dificuldade. No entanto, os estoicos viam a coragem não apenas nesses momentos extraordinários, mas também nos pequenos atos do dia a dia. A coragem está em enfrentar as situações desconfortáveis, em fazer o que é certo quando ninguém está olhando, e em continuar, mesmo diante do medo e da incerteza. Construir coragem não é algo que acontece de uma hora para outra. É como um músculo, que se fortalece com a prática e o uso constante. Cada vez que nos deparamos com uma situação que nos causa receio e escolhemos enfrentá-la, estamos, pouco a pouco, tornando a coragem um hábito. Pode ser algo tão simples quanto falar em uma reunião quando normalmente evitaríamos, ou ser o primeiro a admitir um erro. A coragem se constrói quando decidimos agir apesar do medo, quando não deixamos o desconforto nos paralisar. Histórias de coragem cotidiana estão por toda parte. Pense na pessoa que, dia após dia, acorda para enfrentar uma rotina difícil em busca de algo melhor para si e para os seus. Pense em alguém que decide pedir ajuda ao lidar com um problema pessoal, reconhecendo suas vulnerabilidades. Esses exemplos mostram que a coragem está mais presente na nossa vida do que imaginamos. Não é sobre grandes gestos heróicos, mas sobre como enfrentamos, com dignidade e resiliência, cada desafio que aparece no nosso caminho. Cultivar a coragem em pequenas doses é o que nos prepara para os grandes desafios quando eles chegam. Ao se acostumar a enfrentar pequenas dificuldades, construímos uma base sólida para os momentos mais importantes.
E é essa base que nos ajuda a viver uma vida com propósito, sem arrependimentos e cheia de autenticidade. A coragem diária nos ensina a sermos mais gentis com nós mesmos e mais confiantes no nosso próprio caminho. Chegamos, então, à conclusão de nossa jornada através das lições do estoicismo. Ao longo desse caminho, vimos que há muito a aprender com a filosofia que nos ensina a viver de maneira mais equilibrada e intencional. Resiliência, silêncio, aceitação, virtude, desapego, controle, serviço, coragem. Cada uma dessas lições nos oferece uma ferramenta para enfrentar os desafios da vida moderna com mais serenidade e significado. Os estoicos nos lembram que a vida é feita de escolhas. Podemos escolher reclamar do que nos acontece, ou podemos escolher crescer com cada desafio. Podemos viver de acordo com o que os outros esperam de nós, ou podemos seguir a nossa própria bússola interna, guiada por virtudes como coragem, justiça e sabedoria. Pequenas ações, praticadas diariamente, têm o poder de transformar nosso caráter e, consequentemente, transformar nossa experiência de vida. Hoje, a chamada é para a ação. Aplique essas lições, nem que seja um pouco, de cada vez. Experimente a resiliência ao enfrentar uma dificuldade. Pratique o silêncio e permita-se refletir em meio ao barulho do cotidiano. Acolha o que vier, com amor ao destino, e busque a coragem. Nos pequenos momentos, lembre-se de que a verdadeira felicidade não está em conquistas externas, mas no compromisso de viver uma vida virtuosa e significativa. Como Marco Aurélio disse, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Que possamos cultivar pensamentos e ações que nos guiem para uma vida mais plena, mais rica em significado e paz interior. E, agora, pergunto a você, qual dessas lições ressoou mais profundamente? Qual delas você gostaria de começar a aplicar a partir de hoje? A mudança começa com pequenos passos, mas, com o tempo, esses passos nos levam longe. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Se você achou essas ideias úteis e inspiradoras, não deixe de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e ativar as notificações para mais conteúdo sobre autodesenvolvimento e filosofia. Juntos, podemos cultivar um espaço de crescimento e resiliência, guiados pelas sabedorias dos grandes pensadores.